Capítulo 8 Lago Central 2 Huang Dongguan. O retorno do grupo de Wuyuki ao Base Camp trouxe algumas mudanças significativas. Li Jae-sung havia superado Ma Jae-Vampil pela primeira vez, ficando em segundo lugar no ranking. Huang Dongguan e Yu Kaiyong conseguiram terminar em quarto e quinto, respectivamente. Foi um grande constrangimento para Ma Jae-Vampil, que se considerava o líder do acampamento. Ele então tentou entrar na festa, mas foi imediatamente impedido por Wuyuki. Não estamos mais recrutando. Ma Jae-Vampil ficou bastante preocupado, sabendo que se as coisas continuassem assim, ele não conseguiria nem manter sua classificação atual. O que eles estão fazendo? Mas seguindo as ordens de Wuyuki, nenhum dos membros do grupo falou sobre o que estavam fazendo ultimamente. Ele até sentiu que eles estavam propositalmente evitando-o. Não gostei mais dele desde então. Ele ficou especialmente chateado com Li Jae-sung, que havia tirado dele a recompensa do peitoral de metal. Amanhã, com certeza recuperarei meu segundo lugar. Ele atribuiu isso à sua confusão ao ver o enxame de louva-a-Deus gigantes atacando mais cedo hoje. Enquanto tentava confortar seu próprio ego, Ma Jae-Vampil conduziu seus seguidores para a floresta. No dia seguinte. Recompensas de contribuição. 1. Shun Wuyuki, 60,8%, equipamentos e consumíveis de nível I, X2. 2. Li Jae-sung, 8,4%, equipamentos e consumíveis de grau I, X1. 3. Yu Kaiyong, 6,2%, equipamento de grau F, X1. 4. Huang Dongguan, 5,3%, consumíveis de grau F, X1. 5. Song Ana, 4,7%, necessidades diárias. Sem chance. Em vez de alcançar Li Jae-sung, ele foi completamente eliminado do ranking. A situação de Ma Jae-Vampil era tão desesperadora que ele foi superado até mesmo por uma menina de 9 anos. O futuro parece sombrio. Ele nem podia reclamar da sua situação atual, afinal foi ele quem sugeriu que os prêmios fossem dados de acordo com a classificação de contribuição. Ainda tenho alguma esperança. O Wuyuki tinha apenas um grupo de 10 seguidores, enquanto ele tinha 40 pessoas atrás dele. Se ele colocasse decisões importantes em votação, usando sua maioria, ele poderia ao menos restringir o Wuyuki de fazer o que quisesse. Para não perder o pouco poder que tinha, Ma Jae-Vampil se concentrou desesperadamente em expandir sua influência. Enquanto isso, o grupo de Wuyuki estava fazendo alguns preparativos de última hora para sua viagem ao Lago Central. Por que você precisa de um kit de ferramentas e equipamentos de pesca? Li perguntou por curiosidade. Ele estava equipado com uma imponente couraça de metal, bem como grevas, parecendo muito com um cavaleiro adequado. Você saberá quando chegarmos lá. O Wuyuki nunca revelou seus planos antes que fosse necessário. Huang Dongguan assentiu, pois era a resposta esperada. Bem, pelo menos agora este lugar está bem fortificado, então eles não sentiram muita falta do meu kit de ferramentas. Eles criaram várias estruturas para ajudar na defesa contra monstros ou até mesmo outros acampamentos. Torres de sentinela, barricadas, paliçada, um armazém, depósito de armas, etc. Como todos eram supervisionados por Wuyuki, as defesas agora estavam bem sólidas. Estamos todos prontos? Sim, tudo bem. Ao ouvir a resposta de Li Jae-sung, Wuyuki levantou seu facão preto no ar. Então vamos embora. Como de costume, eles eram apenas um pequeno grupo. Paraíso Perdido. Era o nome da grande ilha localizada dentro do Lago Central. Havia opiniões diferentes sobre qual era o propósito dela e por que o Criador a havia construído em primeiro lugar, mas uma coisa era certa. Não é um paraíso, mas sim um inferno. No mínimo, era um lugar de onde era difícil retornar com vida. A ilha em si já era difícil o bastante, mas também havia os competidores para ficar de olho. Todos aqueles que conseguissem chegar ao Lago Central teriam equipamento e habilidade decentes, então só se podia imaginar o que aconteceria se todos estivessem competindo para obter as melhores recompensas. Precisamos tentar hoje. O mundo era um lugar grande e sempre haveria muitos talentos escondidos. Se ele encontrasse lutadores fortes, a competição pelos melhores itens se tornaria muito feroz, tornando menos provável que ele obtivesse o Elixir do Paraíso. Algo que era crucial para o Wuyuki, que estava almejando ter uma classe oculta adicional. Seguir em frente é a resposta certa.
Após 2 dias de caça contínua, os membros de seu grupo cresceram magnificamente. Liu Kaiyong e Song Ana, que originalmente estavam atrás de pensamentos, agora se tornaram membros-chave do grupo. Certifique-se de pegar os itens que caem depois de matar os monstros. Durante a caça, havia uma baixa chance de obter itens dos corpos dos monstros. Kits de reparo, cristais mágicos, pedaços de mapas do tesouro, poções de saúde, moedas antigas, etc. Havia muitos itens úteis que certamente seriam úteis, então, mesmo que estivessem com pressa, eles ainda reservariam um tempo para coletar o saque. Não se esqueça de usar as ervas no momento apropriado. Folha de louro, alecrim, grama elemental, planta de fogo, casca de árvore de álamo, cogumelo de nuvem. Até mesmo plantas comuns que existiam no mundo real, frequentemente tinham alguns efeitos especiais. Os membros do seu grupo olharam com desconfiança quando ele lhes ensinou sobre isso pela primeira vez. Como ele sabe tanto? Não era algo que se pudesse aprender em apenas 15 dias. Um especialista em sobrevivência. Talvez se ele fosse abandonado em uma ilha deserta, ele ficaria bem, era o que passava pela cabeça de todos. Ele não parece tão velho. Liu Kaiyong pensou consigo mesma enquanto olhava para as costas de Wuyuki com um sorriso. Havia muitas coisas que ela queria perguntar a ele, mas por causa de sua personalidade fria e indiferente, era difícil abordá-lo para uma conversa casual. Pelo menos ele não é uma pessoa má. Wuyuki era um perfeito cavalheiro comparado àqueles homens que tentavam comê-la com os olhos todas as noites. Ela estava determinada a segui-lo. Algo nele simplesmente transbordava confiança, era a intuição de uma mulher. Não se podia se encolher diante do perigo se quisessem sobreviver, senão ficariam muito para trás. Era muito melhor ficar com ele do que ficar para trás no acampamento. Esse tinha sido o julgamento original de Yu e os últimos dias provaram que ele estava certo. Ele perdeu todos os membros anteriores do seu grupo e é o único sobrevivente. Era uma história que de alguma forma se encaixava em sua personalidade atual. Ele não queria se aproximar muito dos outros, já que recentemente havia sido marcado por um evento traumático. Enquanto Yu estava perdida em seus próprios pensamentos, Wuyuki de repente parou de avançar. O que é? Ela olhou para frente e viu outro grupo. Ah, você não é Shun Wuyuki. Uma mulher com cabelos longos e brilhantes deu um passo à frente. Ela tinha um corpo ótimo, claramente estava em ótima forma e se importava muito com sua aparência. Ao ver Liu Kaiyong, de alguma forma, perdeu um pouco da confiança em si mesma. Você a conhece? Li Jae-sung, que estava ao lado de Wuyuki, sussurrou. Para ele, era simplesmente surpreendente que Wuyuki tivesse algum conhecido. Já faz um tempo, Hong Yuri. Ah, então você se lembrou do meu nome. De qualquer forma, é bom ver você. Embora o local do encontro seja um pouco estranho, como você tem passado? Ainda somos amigos? Hong Yuri se aproximou e deu uma piscadela para o Wuyuki. Ela usava uma blusa vermelha brilhante, expondo a pele em todos os lugares certos. A caminho do lago central? Sim, acho que deve haver itens decentes. Você também? O Wuyuki assentiu de volta, fazendo Hong Yuri sorrir. Ótimo! Por que você não se junta a nós então? Os monstros por aqui são bem problemáticos. Hong Yuri fazia parte de um grupo de tamanho razoável, com cerca de 20 pessoas. Eles parecem ter um espírito de luta decente. Era um nível de força semelhante ao do seu próprio grupo, pelo menos eles tinham visto alguma batalha e não fugiriam ao primeiro sinal de problema. Não fique tão nervoso, eles são todos boas pessoas. Hong Yuri sussurrou enquanto colocava as mãos atrás das costas e se inclinava para frente casualmente para mostrar seu peito amplo. Uma sedutora natural, mas uma armadilha dessas não funcionaria com o Wuyuki. Essa garota chata está chegando perto demais. Eles frequentaram a mesma faculdade, mas não eram nem um pouco próximos. Ela era realmente muito bonita e popular na escola, então eles nem estavam na mesma liga naquela época. A beleza é uma coisa perigosa. Isso atrairia o desejo e a necessidade dos homens de controlá-los. Embora ele preferisse manter distância dela, não era realmente possível dada a situação atual. Há uma condição. E o que é isso? Eu assumo a liderança. Hong Yuri olhou para ele com curiosidade. Você encontrou algum tipo de mapa? Não, eu simplesmente memorizei durante o tutorial. O Wuyuki respondeu enquanto colocava o dedo indicador na têmpora.
Oh, você pode esperar um pouco? Preciso discutir isso com os membros do meu grupo. Eu estarei esperando. Você não pode ser menos rígido. Parece muito estranho. Mas estou confortável assim. Eka. Ela balançou a cabeça, logo após retornar com outra pessoa. Prazer em conhecê-lo, sou seu Shang Seop. Você realmente decorou aquele mapa? Sim, especialmente a área ao redor do Lago Central. Era o mapa da floresta que Eva havia mostrado a eles antes, marcado com vários tipos de informações, incluindo os habitats dos monstros. Seu Shang Seop estava naturalmente bastante cético considerando a quantidade de informações que haviam sido exibidas. O Anel do Caçador é um item que adquirimos recentemente. Você sabe onde o encontramos? Sudeste, cerca de 1 hora de caminhada daqui. O Yuki apontou a direção. Tirando um pedaço do seu mapa do tesouro, os olhos de seu Shang Seop se arregalaram de admiração ao perceber o quão precisa era a aproximação. Isso mesmo, deixaremos você assumir a liderança com seu conhecimento do mapa. Conforme eles avançavam, o Yuki se certificou de que seu grupo estava atrás. Ele nunca descartou a possibilidade de eles traírem seu grupo. Bem, não acho que eles serão tão estúpidos. Ainda assim, era melhor estar preparado de qualquer maneira. O relacionamento amigável atual deles era apenas temporário. É melhor assim. No futuro, ele se depararia com muitas situações em que teria que cooperar com outros grupos. Além disso, com seus muitos anos de experiência, ele poderia facilmente julgar se alguém o trairia mais tarde. Não só o risco não era tão alto, como na verdade encurtaria o tempo de viagem deles até o Lago Central. Não há muitas desvantagens. Enquanto ele guardasse as informações importantes para si, eles não conseguiriam agir contra ele tão cedo. De qualquer forma, eles nunca conseguirão superar o obstáculo final. O Yuki olhou para Hong Yuri que caminhava ao seu lado. Ela, por sua vez, deu-lhe um sorriso radiante. Estou tão feliz de ter conhecido você. Eu me senti tão solitário, pois não conhecia mais ninguém. Deve ter sido difícil para você. Claro. A última coisa que me lembro foi de sair para beber com meus amigos, antes de aparecer aqui. Pensei que tinha sido pego em um caso de tráfico de pessoas. Hong Yuri então passou a explicar todas as muitas vezes em que ela sofreu, tentando obter sua compaixão. Como na primeira noite em que ela quase foi estuprada em sua própria tenda. O Yuki suspirou. Tão irritante. Ela estava obviamente tentando, mas ele não estava nem um pouco interessado nela. Talvez se tivesse acontecido há 40 anos, ele teria caído na lábia dela. Como você tem passado? Você parece ter mudado bastante desde a última vez que nos encontramos. Eu também passei por algumas coisas. Ele relatou suas experiências recentes, ao mesmo tempo em que omitia qualquer parte que fosse muito excepcional. Hong Yuri, no entanto, ainda estava mais do que surpreso. Uau, isso é incrível! Então o que aconteceu com ela? Ela morreu. Oh meu Deus! Que reação irritante! O Yuki suspirou para si mesmo. Seria melhor se ela fosse direta ao ponto quando falasse. Todas as suas histórias sem importância estavam realmente começando a irritá-lo. Yuki, por que você não volta comigo para o nosso acampamento? Temos bastante espaço, então não há nada com que se preocupar. Ele esperava que ela abordasse o assunto eventualmente. Vou pensar sobre isso. Eu me sinto confortável perto de você, ultimamente tenho estado cercada de homens que só pensam em entrar nas minhas calças. Ela sussurrou a última parte para que os outros não ouvissem. Embora ele sentisse que era só um flerte, ele ainda conseguia sentir alguma verdade por trás das palavras dela. É claro que o Yuki ainda não tinha intenção de ir junto com ela. A longo prazo, é realmente muito difícil para uma beldade sobreviver. Ele viu muitos casos de mulheres atraentes agindo como rainhas arrogantes, apenas para depois se tornarem nada mais que escravas sexuais. Em alguns casos extremos, elas seriam até abandonadas e depois estupradas por monstros humanoides. Somente por meio da própria força pessoal é que se pode escapar de tal destino. Estou um pouco envergonhado de dizer isso, mas sempre tive uma quedinha por você. Vamos falar sobre isso mais tarde. Quando Yuri tentou continuar com seus joguinhos de flerte, o Yuki rapidamente a interrompeu pressionando o dedo nos lábios. Ouviu-se o som bizarro de uma galinha cacarejando. Kiki. Era uma cocatrice. Hora de lutar.
A área de circulação dessas galinhas mutantes era bem grande. Enquanto os membros do grupo de Hong e Yuri se preparavam para a batalha que os esperava, não demorou muito para que várias cocatrices aparecessem ao redor deles. Coma agora para que seja eficaz. Ao ouvir a ordem de Woo-Wilk, seu grupo de 10 pessoas, incluindo Lee Jae-sung, começou a mastigar um pouco de alecrim. Isso aumentaria sua imunidade contra certas toxinas. A saliva da cocatrice é muito venenosa. Se alguém o ingerisse por acidente, seria quase certamente fatal. O mesmo era verdade se eles tirassem sangue bicando com seus bicos afiados e pontudos. Ao menos ingerindo o alecrim, eles poderiam diminuir a chance de fatalidade em cerca de metade. Não tenho certeza de quão bem preparados eles estão. O Wilk já havia mencionado as características do cocatrice para seu grupo, só para o caso de eles encontrarem algum. Ainda assim, eles pelo menos tinham alguma habilidade e até agora não houve perdas. É melhor vocês rezarem para que eles não estejam no cardápio do jantar. Embora parecessem galinhas, o sabor não era tão bom e o processo de cozimento era um pouco complicado. Você pode comer a cauda da cobra? O Wilk balançou a cabeça em resposta à pergunta de Lee Jae-sung. É aí que o veneno é produzido, então sua língua derreterá antes mesmo que suas papilas gustativas registrem qualquer coisa. Aspas. Na mente de todos, a imagem de que ele era comparado a uma galinha desapareceu completamente.